Muito bom dia a todos. Queria, naturalmente, e em primeiro lugar, felicitar o Jornal de Negócios pela organização desta iniciativa em torno de um tema que é muito relevante e, acima de tudo, cada vez mais relevante na nossa sociedade. E é também, por isso, um prazer estar aqui, cumprimentando naturalmente também todos os oradores anteriores. A discussão sobre o desenvolvimento sustentável é particularmente relevante. Portugal vai, neste ano, no próximo mês de junho, apresentar nas Nações Unidas o seu relatório intercalar daqueles que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e o papel das políticas públicas centradas nas pessoas, no planeta, na prosperidade e também na paz e nas parcerias é uma forma como devemos olhar para o conjunto das nossas políticas públicas, para as estratégias que temos desenvolvido e para a avaliação, naturalmente, do caminho que fizemos, corrigindo sempre a rota quando necessário para podermos alcançar esses objetivos. E a acrescer à evidência das alterações climáticas, nós temos nos últimos meses diferentes fatores, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, que vem trazer a toda a nossa economia impactos imediatos, tanto no que diz respeito ao mercado energético, como no que diz respeito à instabilidade da economia mundial, gerando uma escalada sem precedentes nos tempos mais recentes, nomeadamente dos preços dos produtos energéticos. O atual contexto exige, por isso, mais do que nunca, a aceleração da transição para as energias renováveis, de modo a assegurar menores emissões, preços mais baixos, maior soberania energética e, simultaneamente, a proteção imediata dos consumidores mais vulneráveis. Portugal investe há já muitos anos neste tema da energia e é sempre um tema importante para nós destacarmos como quando se iniciam este tipo de investimentos, que são sempre investimentos de médio e longo prazo, nunca são investimentos de curto prazo, muitas vezes eles podem aparecer no momento em que são feitos como investimentos que não são centrais, que passam ao lado do que eram as urgências mais imediatas e agora aqui estamos em 2023 a beneficiar o país, toda a nossa economia, todos os nossos cidadãos de um investimento que, quando foi feito, gerou muito debate em torno de ser uma aposta muito precoce e desajustada face às características do país. E num dia em que debatemos um tema que nos obriga a olhar para o planeamento estratégico como uma dimensão essencial da definição de políticas públicas, é importante também dizer que aquilo que hoje é consensualmente reconhecido como uma aposta ganha que o nosso país fez, foi, no momento em que ela foi feita, muito mais polémico, muito dirigido, muito discutido e muitas vezes até menorizado, apoucado, e isso também nos deve fazer tirar lições sobre como é que fazemos as nossas apostas, com base em que informação e avaliar, neste caso positivamente, noutros casos naturalmente negativamente, mas faz parte também, enfim, não esconder a polémica que esta aposta na altura teve em função agora do benefício que ela nos traz. E por isso é importante pensar como seria pouco provável alguém acreditar que Portugal tem hoje a sexta eletricidade mais barata da União Europeia, com tudo o que isso contribui para a competitividade das nossas empresas e para a capacidade de apostar no crescimento. E este sucesso também é comprovado quando nós olhamos para o cumprimento de outros indicadores-chave do Europa 2020, tanto no que diz respeito à redução de emissões, como no que diz respeito ao peso das renováveis no consumo de energia, como de resto no que diz respeito a todas as dimensões relacionadas com a qualificação dos nossos recursos humanos, seja na redução do abandono escolar precoce, seja no aumento muito significativo do número de jovens que entram no ensino superior e concluem as suas licenciaturas. E é por isso que nós queremos permanecer na liderança desta transição climática e, neste sentido, Portugal foi o primeiro país a assumir o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. E é nesta década em que nos encontramos, que temos que realizar o maior esforço desta transição e desta ambição traduzida nos objetivos atualizados do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030.
uma redução de 45% a 55% nas emissões de gases com efeito de estufa em relação a 2005, uma incorporação de pelo menos 80% de energias renováveis na produção de eletricidade já em 2026 e uma aposta na eficiência energética traduzida na redução de 35% do consumo de energia primária. E estes objetivos são muito ambiciosos, com vista à neutralidade carbónica, e obrigam-nos a um esforço de transformação na forma como produzimos, na forma como transformamos e também na forma como consumimos. Um esforço que exige naturalmente a mobilização de todos, do Estado, das empresas, das famílias, para que Portugal possa alcançar estes objetivos comuns, garantindo uma transição que possa ser justa, que possa ser inclusiva, que não deixe ninguém para trás, e esta é mesmo, aliás, uma condição necessária, essencial num país como Portugal, para que a transição possa ser bem sucedida. E é também por termos muita consciência dos desafios que isto nos traz que colocamos desde sempre esta prioridade no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência e também à generalidade dos fundos comunitários. Nos próximos anos, Portugal receberá mais de 50 mil milhões de euros em fundos europeus. Um ciclo de investimentos que está em vias de ser reforçado com mais 4 mil milhões de euros na atualização do PRR, que se encontra, de resto, em discussão pública, e não perco uma oportunidade de apelar a que essa discussão pública possa ser participada, possa beneficiar da visão que todos, sociedade, empresas, sociedade civil, possam ter destas opções. Só para apoiar a transição verde e a sustentabilidade dos recursos, Portugal passará a dispor de 10 mil milhões de euros nos próximos anos, um valor que corresponde ao triplo do montante disponível no último quadro de programação. E se esta aposta teve a ver primeiro com uma aposta estratégica da construção de um cluster, hoje em dia não. Diz respeito a todos os que, nas suas casas, nas suas empresas, na sua vida, nas suas opções de consumo, podem contribuir para podermos fazer esta transição. Para concretizar a transição energética, uma das prioridades passa precisamente pelo aumento da eficiência energética em edifícios e em infraestruturas públicas e privadas, tendo em vista um melhor aproveitamento dos consumos de energia e de água e uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. Só no PRR, o investimento inicial para apoiar esta área de política pública superava os 600 milhões de euros e, face à elevada procura, nesta reprogramação é reforçado com mais de 200 milhões de euros. E liderar esta transição energética de forma a concretizar os objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 implica também avançar na produção e na distribuição de energia renovável. E também nesta área, o PRR prevê um apoio à produção de hidrogênio verde e de outros gases renováveis, bem como o aumento da capacidade de armazenamento de energia, da energia produzida através destas fontes. E estes objetivos vêm agora à sua ambição reforçada com o apoio ao desenvolvimento da indústria verde e os investimentos na otimização do sistema elétrico para responder à crescente capacidade de geração de energia renovável. Quando no Portugal 2020 foram incluídos investimentos nesta área, nós sabemos que foram de procura reduzida face às expectativas iniciais. E é também muito fácil verificar que principalmente no último ano, por todas as empresas viverem hoje uma pressão do preço da energia muito distinta daquela que sentiam, podemos observar uma muito maior procura destas respostas e também das respostas que visam fomentar a descarbonização do setor industrial, onde também aqui contamos com 800 milhões de euros para esta resposta da descarbonização da indústria. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de metade das emissões de gases com efeito de estufa estão associadas à extração e ao processamento de recursos, fase responsável pela perda de mais de 90% da biodiversidade e da pressão sobre os recursos hídricos. E é por isso estritamente necessário reforçar o papel da economia circular, assegurando uma transição para uma economia em que o crescimento económico esteja, como aqui há pouco, quando entrei, estava a ser discutido, cada vez mais também associado aos seus impactos ambientais. E para atingir estes objetivos de transição para um modelo de economia circular e em cumprimento dos investimentos do PT 2030 na gestão de resíduos
Está também em curso um programa do PRR focado em 3 cadeias de valor estratégico fundamentais para a nossa economia, para a economia portuguesa: o têxtil, o calçado e a resina, enquanto elementos centrais desta aposta na economia circular. Das 53 agendas mobilizadoras apoiadas no PRR, estas 53 agendas são também um instrumento importante para acelerar esta transformação essencial, tendo como principal característica a incorporação de conhecimento em algumas das nossas indústrias fundamentais, possibilitando novos produtos, novos serviços, o aumento das exportações e incorporando também mais tecnologia. E também, quanto ao Portugal 2030, temos a manutenção das principais linhas de financiamento para garantir um Portugal mais verde. Destacaria, desse ponto de vista, como principal novidade do Portugal 2030, a criação de um sistema de incentivos mais verde para apoiar as empresas neste processo de transição climática e energética, e esta é uma das linhas incluídas num pacote de cerca de 6 mil milhões de euros direcionado às empresas. Queria destacar que, no seu conjunto, o PRR, incluindo o reforço que agora é feito, e o Portugal 2030 constituem um aumento de 133% do apoio às empresas face ao Portugal 2020. E, portanto, estão reunidas as condições para uma oportunidade que, aliada à capitalização das empresas, temos para que as nossas empresas possam dar um salto qualitativo e, naturalmente, quantitativo na sua presença nos mercados externos, designadamente. A sustentabilidade ocupa-se muito deste tema. Os discursos sobre sustentabilidade e os debates ocupam-se muitas vezes muito mais da dimensão da sustentabilidade ambiental, mas têm muitas outras dimensões. Desde logo a sustentabilidade da nossa resposta pública, dos serviços públicos, para o qual contribui o tema que aqui há pouco estava a ser discutido, da redução da dívida, mas também das contas públicas certas. Também a sustentabilidade demográfica, sendo este um dos desafios fundamentais que a nossa sociedade tem pela frente, tanto no que diz respeito à adaptação que teremos que fazer para cuidar de uma população mais envelhecida, como fundamentalmente na procura de respostas para que, tanto do ponto de vista das políticas migratórias como do ponto de vista das políticas de apoio à natalidade, possamos enfrentar este desafio. O que é que isto significa? Significa resolver os problemas estruturais que temos no mercado de habitação e significa ter, do ponto de vista da política do mercado de trabalho, condições também de maior sustentabilidade e condições para um reforço salarial, que é uma condição fundamental também para a retenção de talento. Portugal viveu muitos anos, muitas décadas, com um déficit de qualificações também nos seus jovens e ainda maior na sua população ativa. Temos hoje valores melhores do que a média europeia no que diz respeito à formação de jovens no ensino superior. O que é que precisamos? De garantir que esse esforço que o país fez na correção do seu desequilíbrio na área das qualificações é associado, como disse há pouco o Dr. Vasco Melo, a uma capacidade de reter esse talento. Isso passa por melhores condições de vida, melhores salários e a construção de oportunidades profissionais relevantes para Portugal, para os jovens em Portugal. E do nosso ponto de vista, a aposta que também o PRR faz nas agendas mobilizadoras, permitindo, com ganhos de escala, modernizar a nossa economia e na área da ciência e tecnologia, são elementos fundamentais para criar essa capacidade de reter este talento. Uma das dimensões fundamentais desta sustentabilidade social ou da resiliência, como lhe chamamos no PRR, é a garantir que não apenas a transição climática de que vimos falando, mas também a transição digital são feitas em condições de poder promover a coesão social em lugar, como aconteceu noutras transições económicas que o nosso país viveu, de agravar a coesão social. E, por isso, apostamos também, no âmbito dos fundos europeus, numa grande capacitação da nossa sociedade. Uma economia e uma sociedade assentes no conhecimento, na ciência, na inovação e na qualificação de pessoas, para podermos garantir este aproveitamento do capital humano e uma sociedade inclusiva que a todos possa oferecer competências para poderem participar nas oportunidades criadas pelas tecnologias digitais. Em todas
as transições económicas significativas, como aquela que vamos viver neste contexto de alterações climáticas e no contexto da sociedade digital, Portugal tinha poucas condições para participar na linha da frente dessas transições. Graças ao esforço que fizemos nas qualificações e na modernização do nosso tecido económico, isso hoje não é verdade, e por isso é que temos metas para 2030 que são muito ambiciosas, de aumentar para 3% o peso da investigação e desenvolvimento no nosso PIB, e de aumentar para 53% o peso das exportações no nosso PIB. Portugal alcançou em 2022 a meta de 50% do nosso PIB, de 50% do peso das exportações no nosso PIB ser de 50%. Era uma meta que estava definida para 2027, na nossa estratégia 2030. E o que temos que ser capazes é de aproveitar este balanço para o continuar a solidificar e a dar-lhe densidade. Queria destacar, desse ponto de vista, a política de valorização dos produtos portugueses, através da aposta no reforço da ligação entre o sistema científico e as empresas, mas também o apoio ao processo de internacionalização das empresas e a concretização do plano de ação para a transição digital, com o objetivo de colocar Portugal na tal posição de liderança internacional em matéria de digitalização. E estas são, ao contrário do que muitas vezes dizemos, transformações estruturais que a nossa economia tem tido. Portugal não tem apenas, não alcançou apenas os 50% das exportações no total da sua riqueza. Quando nós olhamos para o perfil dessas exportações, ele também é diferente, ele já não é totalmente assente no turismo, como muitas vezes ainda se diz, e é resultado do registro neste ano e nos anos mais recentes de um crescimento em convergência com a União Europeia, atingindo um novo máximo de investimento empresarial. Foram investidas pelas nossas empresas em 2022 mais 13% de investimento face a 2021 e continuamos a bater recordes de investimento em ID, com a tal meta das exportações alcançadas, mas também com uma manutenção do emprego robusto, com fortes crescimentos salariais nos últimos anos. Sabemos que é preciso, naturalmente, sempre fazer mais e fazer melhor, promover a capitalização das empresas, e esse é outro dos eixos fundamentais do PRR, e desbloquear os ganhos de escala que possam permitir um crescimento empresarial que seja sustentável, que seja sustentado e que possa alavancar ritmos de crescimento mais elevados. E temos no Banco Português de Fomento uma resposta que procure, por via dos recursos que dedicamos no PRR, fortalecer as capacidades de capitalização das nossas empresas, apoiando as empresas em todas as suas fases, na fase inicial, na fase de crescimento e na fase de maturidade, em condições equivalentes às melhores referências internacionais, assegurar um financiamento estável, de longo prazo, às nossas pequenas e médias empresas e promover a transformação estrutural, apoiando os projetos na área da ID. O PRR português inclui 2 programas de formação fundamentais para podermos, do ponto de vista da nossa população ativa, continuar a colocar Portugal ao nível dos países europeus mais avançados na formação digital. Prevê-se formar 800 mil trabalhadores nos próximos 4 anos, tendo em vista atualizar e requalificar muitas vezes as suas competências para estas novas tarefas digitais, e sempre associando esta dimensão das qualificações dos nossos trabalhadores àquilo que queremos fazer no futuro, tanto do ponto de vista da transição digital como da transição climática. É evidente que temos muita consciência dos tempos difíceis que vivemos, dos riscos que tem a atual conjuntura, mas a verdade é que consideramos que Portugal tem bases sólidas para o crescimento futuro. Estamos hoje, graças a muitos anos de investimentos em áreas fundamentais do nosso país, melhor colocado do que no passado para enfrentar os desafios desta década e para enfrentar de forma com maior resiliência as crises que, como temos visto nos últimos anos, são cada vez mais frequentes e diversas, com características diversas. Temos hoje uma capacidade de captar investimento externo que não compara com outros momentos de crise que o país viveu.
estamos mais bem colocados nestas competências do futuro, somos o terceiro país da União Europeia com maior percentagem de licenciados na área da engenharia e cerca de 47% dos nossos jovens de 20 anos estão a frequentar o ensino superior. E seria quase inimaginável que alguém no ano 2000 dissesse que em 2022 estaríamos nestas condições, a ter um valor de 47% dos jovens de 20 anos a frequentar o ensino superior, que compara, por exemplo, com 43% dos países do centro e do leste europeu. Somos, segundo a Comissão Europeia, o país mais bem colocado para cumprir as metas climáticas para 2030 e não existirá um crescimento económico sustentável sem o cumprimento destas metas e somos, noutros indicadores, desde logo de segurança, considerado um dos países mais seguros do mundo. E estes são alguns dos elementos que, aliados a propostas estratégicas em áreas fundamentais para o nosso país, nos dão um otimismo realista quanto à grande transformação que existirá à escala global e pela qual, pela primeira vez em muitos anos, não partimos em desvantagem. É isso que nos dá confiança num futuro de crescimento, de convergência e que possa corresponder não apenas a crescimento e convergência, mas também a uma aproximação significativa aos níveis de vida e de bem-estar de países europeus mais desenvolvidos. Um país que possa alinhar o crescimento económico, o desenvolvimento económico e social à sustentabilidade de preservação dos nossos recursos, porque estes não são objetivos divergentes, mas interligados. Um país que tem nos seus instrumentos financeiros do PRR e do PT 2030 uma alavanca sem precedentes e um futuro que se quer de prosperidade partilhada, porque esse crescimento que desejamos é fundamental para construir um país onde todos e todas têm mais condições para viver bem, melhores condições para viver, porque é só assim também que podem dar o seu contributo para este crescimento. É este o caminho de ambição que temos para Portugal e que vamos enfrentando nos dias com mais dificuldades, noutros dias com maior otimismo para alcançarmos os nossos objetivos. Muito obrigada.